acidente com o filho do rei ia resultar em mais uma prisão para Fernão Mendes Pinto, mas de novo, por pouco tempo. Desfeito o equívoco, o poder ambíguo da espingarda volta-se a favor do aventureiro e do Japão. Até ali, o território era um conjunto de ilhas desgovernado por famílias que há séculos guerreavam entre si. A espingarda vai introduzir a superioridade que conduz à unificação do território e dá capacidade de defesa a ameaças externas. Os japoneses aprendem de tal modo o fabrico da arma que, quando Mendes Pinto regressa ao território, conta, só na ilha de Kyushu, cerca de 30.000 espingardas. E só isto explica como o Japão, que estava retalhado em mais de 260 chefias em 1550, fosse, em 1614, um país unificado. Ainda hoje, todos os anos, no último fim de semana de julho, em Nishinomoto, isto é, na ilha de Tanegashima, onde os portugueses chegaram pela primeira vez, os japoneses celebram efusivamente um festival. Esse festival tem um nome curioso, que é o Festival da Espingarda, Teppo Matsuri. Na Europa, longe destes acontecimentos, reina uma nova época de terror. Reagindo contra o protestantismo, a Igreja Católica renova a força de algumas armas antigas, o Índex e a Inquisição. Um estipula que obras podem ser impressas. A outra convida as populações a denunciar hereges que seriam depois conduzidos à tortura e à fogueira. No extremo oposto da tolerância, Fernão Mendes Pinto continuava a sua odisseia. Exatamente o que me atrai mais em Fernão Mendes Pinto é aquela abertura a todas as civilizações, ao homem que subjaz a todo, ao homem com letra grande que subjaz a todo o homem com letra pequena, com que ele cruza nas suas peregrinações. Podemos dizer que a peregrinação é uma obra extraordinária porque ela acaba por apresentar e descrever não só os estados de espírito perante o contacto com novos cenários até então desconhecidos, mas revelar aquilo que foi o progresso de um europeu vindo de uma matriz de uma cultura eurocêntrica que considerava a sua cultura mais importante, superior, e a sua religião superior, e que no contacto com o outro vai transformando esse olhar e vai se transformando. Esta era outra das grandes novidades que a peregrinação trazia à literatura. O outro, o estranho, é reconhecido como igual. O seu discurso é direto, em igualdade com o do sujeito europeu. Há diálogo. E, portanto, podemos dizer neste sentido que é uma obra que, em grande medida, engrandece a nossa cultura, abrindo para uma certa tolerância, se quisermos. Dado que a nossa cultura, a nossa literatura, mesmo os Lusíadas, são muito marcados por uma visão que era própria da época, mas marcada pelo nós, e uma certa intolerância em relação ao outro, no sentido de transformar o outro e assimilar-nos mais possível a nós. Mas o futuro não teria em conta esta diferença na hora de determinar que obra seria o cânon do Portugal expansionista. Absolutamente contemporâneo de Fernão Mendes Pinto, Luís Vaz de Camões terá nascido por volta de 1524. Igualmente aventureiro, andou pelo norte de África e pelo Oriente, pagando pelo seu caráter com a perda de um olho, o degredo e a quase perdição do manuscrito original dos Lusíadas. O poema épico mais célebre da literatura portuguesa celebrava o povo português enquanto herói coletivo, encabeçado por Vasco da Gama na sua jornada marítima para a Índia. Desconhecemos se Camões e Mendes Pinto ter-se-ão alguma vez, em alguma parte desse imenso mundo, cruzado, mas as comparações entre ambos são inevitáveis. É a obra maestra a par dos Lusíadas. O que acontece é que, como os Lusíadas são um bocado, sem querer ofender Luís de Camões, um bocadinho lambotas, quer dizer, a parte dos Lusíadas tem
um décimo de crítica, que é o episódio Veio do Restelo, e 9 décimos de panegírico. Se os Lusíadas contam a epopeia dos portugueses e da nação portuguesa, estabelecem muito de Portugal e do Império Português daquela forma magnífica, épica e fabulizada à maneira dos clássicos, e portanto é uma epopeia idealista, se assim quisermos dizer. A peregrinação é exatamente o contrário. Tem 1 décima de panegírico e 9 décimas de crítica, autocrítica. E por ser autocrítica foi sendo esquecida e foi sendo maltratada, dado que Portugalinho nunca gostou muito de ser criticado. A peregrinação é uma espécie de epopeia realista, que no terreno, e descrevendo passo a passo, através de um português vagabundiano e contactando com imensos povos, e exercendo vários cargos, desde tradutor, comerciante, embaixador, seduzindo soberanos que o convidam para exercer cargos. Seria então por isto que a peregrinação não merecia um reconhecimento lado a lado com os Lusíadas? Porque o povo eternizado em ambas as obras aceitava melhor um elogio que uma crítica? A peregrinação não tem uma crítica ao comportamento da coroa portuguesa e da Igreja Católica no Oriente, tem dezenas. Eu diria que o mais importante, uma parte substancial da peregrinação, é uma crítica ao comportamento dos portugueses. E isso é, a meu ver, altamente patriótico do Fernão Mendes Pinto. No fundo, olharmos para todo o percurso de vida de Fernão Mendes Pinto, para aquilo que ele foi, para aquilo que ele fez, um mercador, um soldado, um marinheiro, um pirata, um diplomata, um negociante, e visto também a epopeia dos portugueses no Oriente, não deixa de ser curioso que emerge aqui o que é o ser português. Um sonhador ativo, com um certo fundo prático e realista. Eu penso que Camões e Fernão Mendes Pinto são 2 grandes patriotas, são 2 grandes apaixonados por esta dama que nem sempre merece os amores de que é alvo, chamada Portugal. Mas a história marcou Fernão Mendes Pinto com um estigma difícil de lavar, o da mentira. Ele diz que encontrou o filho do Shah da Pérsia a passear na China, ao serviço do imperador da China, e o filho do Shah da Pérsia, de Shah Tahmasp, nunca lá esteve, e outras coisas assim. Portanto, nesse aspecto, mente. Embora a peregrinação, grosso modo, seja um texto fiável, há aspectos que nos parece se andarem mais pela utopia e, portanto, serem parte mais inventados. O episódio que seguramente Fernão Mendes Pinto não terá vivido é a passagem pelo interior da China. Assim que a peregrinação é dada à estampa, o rótulo da mentira cola-se-lhe como uma segunda capa. Mas teria real fundamento o adágio popular que então nasceu? Fernão Mendes, minto. A história do Fernão Mendes Minto, que terá sido um adágio popular criado pelo povo, eu penso que essa história devia ser investigada e é um caso de crime de lesa pátria, levado a cabo, suponho eu, pelas sucessivas inquisições, pelos sucessivos poderes censórios, pela nobreza, pelo clero. E quando Fernão Mendes Pinto chega a Portugal e começa a contar tudo o que vivera na Ásia, eu creio que era mais fácil para as pessoas pensarem que aquilo não era possível, que não era verdade, porque, na realidade, o mundo asiático era completamente impensável e difícil de conceber para um europeu. Eu não estou a ver o povo que não lia a obra do Fernão Mendes Pinto porque não era permitido, embora fosse um best-seller por toda a Europa ao longo do século XVII. O Fernão Mendes Pinto foi praticamente censurado em Portugal, sempre amputado ao longo de todos os séculos, praticamente até ao século XX. E eu não estou a ver o povo a fazer um gozo com um livro que não leu.